Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 23 de Aprendendo Mais, Arrependimento, Atrição e Contrição. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, o que é arrependimento? Item 3, tipos de arrependimento. Item 4, confrontando conceitos. Item 5, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. Faremos hoje um breve estudo sobre o arrependimento e os seus tipos de manifestação no coração do homem. Mediante um confronto de conceitos, teremos mais facilidade para compreendê-los. No decorrer do estudo, veremos claramente qual é o tipo de arrependimento que agrada a Deus e que nos leva a alcançar o perdão dos nossos pecados. Item 2. O que é arrependimento? Arrependimento é quando uma pessoa adota uma mudança de atitude. Ela se arrepende de suas ideias, de suas opiniões e decide viver de modo diferente. Em termos espirituais, uma pessoa se arrepende de seus pecados e passa a dar ouvidos à palavra de Deus. Etimologia da palavra. Vem do grego metanoia. Significado: conversão, tanto no sentido espiritual quanto no intelectual. Trata-se de uma mudança de mente, mudança de pensamento e mudança de atitudes, geralmente opostas àquela atitude tomada anteriormente, qualquer que seja o assunto ou a questão. De acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, a mensagem de Jesus era para que o povo se arrependesse e cresce no Evangelho. O texto bíblico diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Observação: para que haja arrependimento é necessário que o homem reconheça que pecou. Então tomará a atitude de não fazer mais o que é errado, pois sabe que essa não é a vontade de Deus. Arrependimento não é só ficar triste pelo pecado, mas também decidir mudar de vida. Quando uma pessoa se arrepende do pecado, decide abandoná-lo e viver para Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Item 3. Tipos de arrependimento. De acordo com alguns estudiosos da Bíblia, existem 2 tipos de arrependimento: atrição e contrição. Estudaremos a seguir a respeito de cada um deles. Letra A. Atrição. Caracteriza-se por ser um arrependimento insincero, ou seja, é um falso arrependimento que se manifesta principalmente por causa do medo da punição ou por causa de uma perda. A atrição é muito observada em crianças que fazem algo errado e, para não serem punidas pelos pais, muitas vezes choram. No entanto, em outro momento, fazem a mesma coisa como, por exemplo, pegar um chocolate escondido ou mexer em algo não autorizado. Um exemplo bíblico de atrição é encontrado em Esaú, que trocou os direitos da primogenitura por causa de um prato de lentilhas.
Gênesis capítulo 25, versículos 33 e 34. O texto bíblico diz assim: Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 27, versículo 38. O texto bíblico diz assim: Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Observação: os direitos da primogenitura eram dados ao filho mais velho, que poderia usufruir da maior parte dos bens, porção dobrada da herança. Assumiria uma posição de liderança e responsabilidade familiar. Letra B. Contrição. Etimologia da palavra. A palavra vem do latim conterere, contritum, que significa esmagar. A contrição é uma dor por ter ofendido a Deus. A pessoa que está com o coração contrito tem o firme propósito de não mais ofender a Deus no futuro. De acordo com a origem da palavra, a contrição é um esmagamento do coração, sentindo uma dor por causa do pecado cometido. A contrição é o verdadeiro arrependimento que leva o homem a receber o perdão dos seus pecados. A contrição abrange o passado e o futuro. O passado, porque a pessoa se arrependeu de seus pecados. O futuro, porque a sua intenção é de não mais pecar contra Deus. A maior característica de um arrependimento verdadeiro é que a pessoa se esforça e não deseja mais pecar. A pessoa contrita confessa franca e genuinamente os seus pecados. Este é o espírito de arrependimento que Davi demonstrou no Salmo 51, nos versículos 10 e 17. O texto bíblico diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando nosso arrependimento é verdadeiro e sincero e estamos com o nosso coração contrito, o Senhor promete nos perdoar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos considerar também o que disse Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O texto bíblico diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Item 4. Confrontando conceitos, atrição e contrição. O objetivo desse item é a gente perceber que atrição é algo superficial e contrição, mais relacionado com esmagamento, já não é mais algo superficial, é algo mais profundo. Vamos ao slide. De acordo com o dicionário consultado, atrição é o efeito de atrito, escoriação. Isso mostra que é algo superficial. Em se tratando de arrependimento, a atrição seria um arrependimento superficial, algo que não é profundo, não vem do coração. Por outro lado, de acordo com o dicionário, contrição significa uma ruptura ou um despedaçamento, quando uma pedra é reduzida a pó. Teologicamente, o coração duro do pecador se parte de dor por ter ofendido a Deus. Há um firme propósito em não pecar mais,
Quão poderosa é a palavra de Deus. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 23, versículo 29. O texto bíblico diz assim: Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Penha significa rocha, pedra. Podemos lembrar da palavra penhasco. A palavra de Deus tem poder para esmiuçar um coração de pedra, fazendo com que o pecador reconheça o seu estado pecaminoso e que precisa ser alcançado pelo perdão e pela misericórdia de Deus, que estão somente em Jesus Cristo. O Espírito Santo atuará convencendo o homem do pecado por meio da palavra pregada, conduzindo o pecador a um sincero arrependimento. Com o coração quebrantado e contrito, entregará sua vida ao Senhor Jesus, a fim de receber não somente o perdão de seus pecados, mas também ter a experiência do novo nascimento. Exemplo do uso da palavra contrição. Breve ato de contrição. Meu bom Jesus, que morreste na cruz para me salvar, perdoai os meus pecados, porque deles me arrependo e não quero mais pecar. Amém. Observação final. Quando nós oferecemos a Deus um arrependimento em um espírito de verdadeira contrição, o Senhor nos promete perdoar e restaurar a nossa comunhão com Ele. Lembre-se que os nossos pecados nos separam de Deus. Não devemos nos esquecer que o arrependimento é uma condição para a salvação e é o resultado da regeneração, ou seja, do novo nascimento. O verdadeiro arrependimento vem da confissão de pecados e decisão de não mais cometê-los. Lembremos-nos sempre de que a atrição é um falso arrependimento, motivado pelo medo ou sentimento de perda da bênção. A contrição, por outro lado, é o verdadeiro arrependimento. Deus não desprezará um coração em verdadeira contrição. Item 5. Quadro resumo do estudo. No item 1, nós vimos a introdução, apresentamos o conteúdo do estudo, falando sobre o confronto entre os dois conceitos referentes aos tipos de arrependimento. No item 2, nós vimos o que é o arrependimento. É uma mudança de atitude em relação a um assunto. Em termos espirituais, você se arrepende dos seus pecados, toma a decisão de abandoná-los ou evitá-los e se esforça em viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. O arrependimento está relacionado ao passado e ao futuro. Ao passado, porque você quer abandonar aquelas atitudes erradas, e ao futuro, porque você toma a decisão de não cometê-las novamente. Etimologia da palavra vem do grego metanoia. Tem o sentido de conversão, tanto no sentido espiritual quanto no sentido intelectual. Mudança de mente, mudança de atitude a respeito de um assunto. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, a mensagem de Jesus foi para que todos se arrependessem e crescem no Evangelho. Item 3. Tipos de arrependimento. Atrição, que é o arrependimento insincero, que se manifesta por causa da perda da bênção ou do medo. Exemplo de Esaú e atitudes de uma criança que fez algo errado. Vimos sobre os direitos da primogenitura, como a porção dobrada da herança e uma posição de liderança na família. Contrição, cuja etimologia da palavra nos conduz ao significado de esmagar, vem do latim conterere, contritum. A pessoa verdadeiramente arrependida está com o seu coração esmagado, desejando perdão e o conserto de suas atitudes diante de Deus. No Salmo 51, versículos 10 e 17, nós vimos uma oração do rei Davi, que ele usa essa palavra contrição. O texto bíblico diz assim:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Item 5. Confrontando conceitos. Atrição é o efeito de atrito, escoriação, trazendo a ideia de ser algo superficial. Contrição traz a ideia de esmagamento, a uma ruptura. Podemos lembrar da figura de uma pedra que é esmagada e transformada em pó. Assim será o coração contrito e quebrantado diante de Deus, sendo esse o verdadeiro arrependimento. O canal Palavra de Vida apresentou vídeo 23 de Aprendendo Mais, arrependimento, atrição e contrição. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.